Por muito tempo, chamamos os outros animais de irracionais. Felizmente, a ciência reconhece cada vez mais que os animais não apenas têm emoções, entendem situações e reagem instintivamente, mas também possuem sistemas de comunicação complexos. Por meio de sons e gestos, esses animais se comunicam entre si e com o ambiente. Provavelmente não saberemos exatamente o que eles estão dizendo entre si, mas já sabemos até certo ponto que essa conversa existe. Encontramos 5 espécies de animais com sistemas de linguagem complexos. Número 1. O cão de pradaria. Os cães da pradaria ainda são uma espécie de animal de companhia menos conhecida, mas achamos que apenas por um curto período de tempo, pois esses roedores existentes estão crescendo em popularidade à medida que se tornam cada vez mais comuns em nossas casas. Existem 5 cães da pradaria ao todo o mundo. 1. O mexicano. 2. O de Utah. 3. O cão da pradaria de cauda curta. 4. O cão da pradaria de cauda branca. E o número 5. O de cauda preta, a mais comum, tanto na natureza quanto como animais de estimação. Os cães da pradaria são roedores que vivem nos desertos da América do Norte. São animais que vivem no subsolo em numerosas colônias de milhões de espécimes. Esta espécie é dividida em muitas famílias pequenas. Cada um tem sua própria estrutura, geralmente composta por um macho, uma a 4 fêmeas, e seus filhotes nascidos nos últimos 2 anos. A linguagem foi recentemente decifrada por pesquisadores maravilhados com a complexidade da comunicação entre esses animais. Essencialmente, eles podem avisar uns aos outros sobre a direção em que os predadores estão se aproximando e aprender mais sobre o tipo, tamanho e forma de outros animais. Nesse caso, um latido poderia explicar a cor das roupas que as pessoas usavam. Os cães da pradaria têm uma pelagem marrom dourada, ou esbranquiçada levemente salpicada. A dieta de um cão da pradaria consiste principalmente de forragem, dentes de leão, ervas e feno. Alimentos frescos, ou seja, frutas e legumes, devem ser fornecidos como suplemento. A dieta deve ser pobre em proteínas e gorduras e rica em fibras. Isso é essencial para uma boa digestão. Cães da pradaria são animais de carga, então mantenha pelo menos 2. Mantê-los como animais de estimação equivale a problemas comportamentais e, em casos extremos, pode levar a uma morte isolada. Os cães da pradaria apresentam alterações comportamentais e correm o risco de se tornarem letárgicos e engordarem demais. A regularidade é também fundamental. Existem cerca de 37 espécies de golfinhos. Os golfinhos são mamíferos que pertencem à ordem dos cetáceos e saurofitos. Eles vivem em ambientes aquáticos e estão distribuídos em quase todos os ambientes marinhos da Terra, exceto nas regiões polares. Os golfinhos são conhecidos por serem muito inteligentes, brincalhões, amigáveis, obedientes, interativos e divertidos. Eles são considerados os animais mais inteligentes do mundo depois dos humanos. São animais de corpos esguios e bicos finos. Têm costas escuras, abdômen claro de 80 a 120 pares de dentes afiados. Seu campo de visão é de 300 graus. Quando esses animais dormem, metade do cérebro está ativa e a outra metade está descansando. Isso é para que o animal continue respirando e não se afogue. Os golfinhos machos são maiores que as fêmeas, e a inteligência é a principal característica dessas criaturas. Não são agressivos, pelo contrário, são muito carinhosos e sociáveis. Seu tamanho varia de 1,5 metros a 10 metros de comprimento. Algumas espécies podem pesar até 7.000 kg. Eles são considerados os mamíferos mais adequados para a vida aquática. Quando você vê golfinhos nadando e pulando, também pode ouvir os assobios dos golfinhos e outros sons obscuros. Mas uma coisa que nunca negamos é a inteligência desses mamíferos marinhos. Um estudo de 2013 publicado em conjunto pelo CELSão da Dolphin Research Program, da Universidade de Strand, pesquisadores estudaram sons gravados de cerca de 250 golfinhos na Disney por 25 anos. Eles concluíram que cada animal possui um apito único que representa sua identidade. Com esse estudo, eles também descobriram que apenas entre os golfinhos que já passavam muito tempo juntos, havia outros golfinhos que conseguiam imitar certos assobios quando estavam por perto e queriam se encontrar.
Os golfinhos também seguem a premissa de não falar para estranhos. Os golfinhos, como todos os mamíferos, respiram com pulmões. Por isso, vêm à superfície para trocas gasosas. Não possui nariz, mas possui aberturas no topo da cabeça que servem para a mesma função, chamadas de respiradouros ou espiráculos. Os espiráculos funcionam da seguinte maneira: quando um animal vem à superfície para respirar, as válvulas se abrem e o ar é expelido dos pulmões. O ar é liberado com tanta pressão que espirra na superfície da água, formando uma espécie de fonte. Os golfinhos têm um hábito familiar, costumam caçar em bandos, comem lulas, polvos, peixes e morsas, e se comunicam por ecolocalização por meio da emissão de diversos sons. Alimente à noite quando a visibilidade na água é ruim. Golfinhos usam sons de eco para encontrar presas. Quando ameaçado, tem o hábito de repetidamente dar cabeçadas para se defender. No Japão, a pesca de golfinhos é amplamente praticada em vez da carne de baleia. A maioria dos golfinhos vive em águas temperadas e tropicais, mas algumas espécies vivem em rios de água doce. Alguns ainda vivem em mares interiores, como o Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Mar Negro. Número 3. Os elefantes. Os elefantes são grandes mamíferos que vivem em partes da África e da Ásia. Atualmente existem 3 espécies de elefantes: o elefante africano, o elefante da floresta e o elefante asiático. Os elefantes podem ter empatia, entender o ambiente e até chorar de luto pela morte de um ente querido. Depois de estudar uma manada de elefantes no Congo por 19 anos, uma bióloga percebeu também que a voz deles é individual, tal como a nossa. Além disso, os grandes paquidermes usam movimentos e gestos discretos para se comunicar entre o grupo. A curvatura da tromba ou uma dobra na orelha ajudam a transmitir informações entre eles, já que, em geral, vêm acompanhadas de roncos, bramidos e outros sons peculiares. Elefante africano. O elefante da savana, Loxodonta africana. Esses são os maiores e os mais pesados de todos. Vivem em algumas regiões do centro e do sul da África, ocorrendo em 37 países da África subsaariana, como Congo, Gabão, Tanzânia e Botsuana. Elefante da floresta, Loxodonta cyclotis. Elefantes da floresta também vivem na África. Vivem no país tropicais e podem ser encontrados em países como Gabão, Gana, Costa do Marfim e República Centro-Africana. Os elefantes asiáticos correm mais riscos do que os africanos. De acordo com a UCN, a espécie está ameaçada de extinção e os números da população estão diminuindo ano a ano. Esses animais vivem em regiões tropicais do Sudeste Asiático, como Indonésia, Índia e Vietnã. Os elefantes são animais muito grandes, então não é difícil imaginar que sejam comedores vorazes. Um elefante adulto come 70 a 150 kg por dia. Para referência, nós humanos comemos cerca de 3 kg de comida por dia. Número 4. Os babuínos. Um nome derivado da palavra francesa babouin. Babuíno é o termo geral para macacos da família Cercopithecidae. Mais especificamente, os babuínos gelada podem mover seus lábios e língua para fazer sons. Esta é uma característica essencial para o desenvolvimento da linguagem. Isso foi descoberto por pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Alguns primatas fazem esse tipo de movimento com a boca, mas apenas babuínos geladas foram observados fazendo sons conjuntos como humanos. No momento, foi isso que foi observado. Outro estudo dessas línguas animais envolveu um grupo de 6 babuínos monitorados por 6 semanas, e usou um computador touchscreen para ajudar os animais a identificar palavras reais ou fictícias. Como resultado, os animais identificaram palavras reais ou fictícias em 75 tentativas. Como resultado, os animais identificaram corretamente os erros em 75 tentativas. Eles podem crescer até 1,2 metros de comprimento e pesar entre 1 e 0 quilos, dependendo da espécie. Os machos atingem esse tamanho, mas devido ao dimorfismo sexual, as fêmeas costumam ter metade do tamanho dos machos. Todas as 5 espécies existentes deste animal vivem na África, e algumas vivem nas savanas asiáticas. Sendo onívoros, existem algumas diferenças entre macacos e babuínos.
Ou seja, os babuínos têm menos probabilidade de estar nas árvores e preferem ficar no chão. Eles acordam apenas na hora de dormir. Eles também têm caudas intangíveis. Número 5. Os papagaios. Pouco se sabe sobre o sistema de comunicação dos pássaros, mas é sem dúvida mais complexo do que se pode imaginar. Por exemplo, por muito tempo acreditou-se que os papagaios apenas repetem sons. Na verdade, eles podem até entender conceitos. Alex, o papagaio africano, foi um dos pioneiros na descoberta desta espécie. Além de reconhecer e contar palavras, eles conseguiram entender as cores, criar novas palavras e até contar piadas. Papagaios selvagens, por outro lado, podem fazer suas próprias chamadas para nomear seus bebês e podem ser identificados quando chamados. Mas, o que é um papagaio falante? As pessoas pensam que todos os tipos de papagaios falantes são treinados. No entanto, nem todos os pássaros aprendem realmente frases, truques, danças. Você pode começar a ver papagaios conversando quando eles tiverem cerca de 6 meses de idade. Se você adquiriu seu animal de um criador legal, suas chances são altas, porque a criação de psitacídeos é estratégica. Uma combinação de coisas que são fáceis de domar e podem desenvolver a linguagem. Não adquira animais sem registro no IBAMA, pois podem estar colaborando com o comércio de animais de estimação. Se você está procurando por preços de papagaios ou outras informações de valor para animais de estimação, estamos aqui para fornecer uma visão geral do mercado. Primeiro, não é um animal barato. Então você tem que ter cuidado que você tem que investir em um criador de confiança. Um papagaio custa entre R$2.000 e R$10.000, dependendo do seu tipo e criação. Então, por que não se divertir um pouco mais aprendendo sobre esse passarinho, que funciona como um animal de companhia? O lado social desse bichinho pode surpreender a muitos, mas a estranheza não para por aí. Saiba que você pode dançar espontaneamente ao som da música que está tocando. Outra informação é que a maioria dos papagaios é canhota e pega alimentos e objetos com o pé esquerdo. Obrigado a todos por ficar até o fim do vídeo. Não se esquecer de se inscrever no canal e deixa seu like.